Para finalizar el capítulo 4 sobre energía maremotriz, en esta aula vamos a ver un poco sobre usinas maremotrices reais, né? Aqueles empreendimentos que estão em operação ou na fase de projeto. Então, com essa parte da disciplina, fechamos o conhecimento de energia maremotriz em geral, né? Aquele fenômeno das marés, que lembrando é um fenômeno de origem de forças astronômicas, né, entre a Lua, a Terra e o Sol, e esse fenômeno faz elevar o nível da água do mar em certos períodos do dia. E o que vamos então ver nesta ocasião são usinas que podem ser inspiradoras, né, para empreendimentos mesmo aqui do Brasil e de outros lugares do mundo, e ver realmente como funcionam, né, essas usinas. Então, os temas que vamos ver a seguir são os seguintes: moinhos de maré, primeiro a parte histórica, usinas maremotrizes no mundo, usinas maremotrizes, a primeira que é de La Rance, na França, usina maremotriz de Kislaya, Guba, na Rússia, usina Annapolis Royal do Canadá, usina Siwa da Coreia do Sul, e o projeto do Rio Severn, um projeto que nunca saiu do papel, mas é interessante analisar ele, e também exercícios, né, que sempre fazemos nas aulas. Então, a primeira ideia de extrair energia dos oceanos utilizando esse fenômeno de diferença entre a maré alta e a maré baixa é uma ideia que não é do século XX nem de agora, né? É bastante já antiga. Vemos alguns dados do século XII, ou seja, no ano 1100 mais ou menos, havia na Europa moinhos submarinos instalados na entrada de estreitas baías, onde se verificava o aumento do nível da água. E então esse fluxo e refluxo das águas era aproveitado para movimentar pedras de moer, né, que são os moinhos de pedra. Ele tem uma pedra fixa que é na parte inferior e outra pedra móvel na parte superior que gira, né, em cima, e o grão vai no meio entre as pedras, e essa pedra superior vai movimentar através de um eixo pela força da água, né, de uma roda d'água. Mas isso aí era para fins de moer, né, para obter farinha, ou seja, a partir de grãos. Com relação à energia elétrica, temos um dado interessante, né, que os pioneiros da exploração das marés na era moderna foram os habitantes da localidade de Husum, na ilha alemã do Mar do Norte. Já em 1915 existiam tanques para o cultivo de ostras que estavam ligados ao mar, e através de um canal as turbinas movimentavam um pequeno gerador elétrico durante a passagem da água das marés. Se tem registro então que esse foi um dos primeiros empreendimentos aproveitando a força da água das marés para movimentar um gerador e produzir energia elétrica nessa vila onde se cultivava ostras. Então a energia elétrica produzida nesse processo era suficiente para iluminar essa povoação, né, de Husum. Isso tudo em 1915. Voltando ao funcionamento dos moinhos de maré, esses moinhos, o movimento de girar a pedra superior é idêntico aos moinhos hidráulicos, onde um jato de água é dirigido de forma a incidir nas pás das rodas, né? Então temos aqui a roda d'água com pás, e essa água cai em cima dessa roda na forma de jato, produzindo um movimento giratório, que esse movimento giratório depois, através de um sistema, né, de eixos, movimenta essa pedra do moinho.
Y para que a diferencia entre las mareas críe ese jato, un molinho debe ser construido en un local donde a agua da maré alague un reservatorio. O sea, vemos ya o mesmo fundamento, né, de uma usina da atualidade, né, encher um reservatório na hora que a maré sobe e depois esse reservatório de água que ganha uma certa altura é aproveitada, né, a energia potencial existente, né, devido à altura da maré. E nesse processo, quando a maré baixa, a comporta desse reservatório é aberta, né? E essa comporta regulariza o fluxo de água através do canal por onde se produz esse jato de água que vai finalmente a passar pela pedra, né? Através do eixo da roda hidráulica. Então se vai produzir movimento giratório de uma pedra fixa e essa pedra fixa na parte inferior e a move na parte superior. E dessa forma existe a obtenção da farinha. E obviamente tem que existir uma calibragem, né, entre a distância entre a pedra superior e a inferior, e no meio fica os grãos. Se é muito aberto, então vai ficar grão muito inteiro, né? Mas tem que ter uma adequada calibragem para produzir farinha, né, com adequada qualidade. Aqui vemos, mostra claramente aqui, né, a roda hidráulica e esse eixo que está ligado para a parte interna desse recinto onde está o moinho. Então, durante a maré baixa, as válvulas que regulam a saída da água se abrem e a água retida retorna ao mar, impulsionando a roda do moinho. Esse aí é um moinho da Bretanha francesa, de Brit, na Bretanha. Aqui vemos outro exemplo, né? Esses moinhos de maré para grãos existem desde a Idade Média, principalmente nesse lugar da Bretanha francesa, onde fica o rio Rance. Esse rio é que vamos ver depois foi aproveitado também o estuário para construir a primeira usina maremotriz do mundo. Mas já nesse local existem, né, esses moinhos antigos da Idade Média para fazer farinha. Mas também existem dados muito mais antigos, né? Por exemplo, existe um dado de moinho de maré construído provavelmente em 787 depois de Cristo e foi achado na região monástica de Nendrum, na Irlanda. Então, próximo ao lado nordeste do local existe uma parede, essa aqui de enrocamento paralelo à linha da costa, que se estende por aproximadamente 120 metros e está a uma distância de 20 metros da linha de pré-mar. E nas escavações que foram encontradas as pás de madeira pertencentes à roda da água. O moinho era utilizado para moer grãos. Aqui estão as pedras, né? Então vemos que existem dados mostrando a utilização das marés para essa finalidade, né, de obter mais farinha, moendo grãos, né, de trigo principalmente. Bom, esses são dados históricos de moinhos. Agora passando ao que é geração de energia elétrica, assim já com formato de usinas modernas. Então vemos aí nesta tabela que a primeira usina construída foi La Rance, na França, que entrou em funcionamento em 1967, na forma de barragens, né, que tem um pouco menos de 1 quilômetro e a área de 22,5 km², a área do alagamento, com velocidade, né, de 8,5 metros por segundo da maré. 24 turbinas de 240 megawatts, fazendo um total, né, de essas 24 turbinas do tipo Volvo produzem 240 megawatts de potência e em termos de energia a produção anual está na média de 540 gigawatts hora. Essa é a usina mais antiga e em operação e de maior tamanho. Depois já houve outros empreendimentos de menor porte, né, como esse de Kislaya na Rússia de 68,
que la potencia es de 0,4 megavatios. En la China existe otra, ¿no? Xiangxia, de 3,9 megavatios. Anápolis Royal, no Canadá, tem 20 megavatios. No Canadá também, em 2006, entrou em operação a Rice Rocks, mas muito pequena, de 0,065 megavatios. Existe outra muito pequena na Irlanda, de Strangford Lough, de 1,2 megavatios. E essa outra sim merece destaque, né, da Coreia do Sul, Sigua, a usina de Sigua, que fica na Coreia do Sul, que tem potência maior àquela da França, né, 254 megavatios. Então vemos que as duas principais usinas maremotrizes do mundo são la Rance e essa do lago Sigua, da Coreia do Sul. E existe um empreendimento que ia superar todas, né, com uma potência de 8.560 megavatios, aquela do estuário do rio Severn, no Reino Unido. Só que nunca saiu do papel, principalmente por motivos de impacto ambiental. Mas como projeto é interessante analisar essa usina. Comencemos uma descrição da usina maremotriz de La Rance, na França. Então, já tínhamos falado que nessa região da Bretanha francesa existem possibilidades de marés altas, e por isso que foram construídos moinhos de maré desde a época da Idade Média. Então, dentro das realizações ao redor do mundo, a maior usina maremotriz de caráter comercial é essa de La Rance, localizada na região da Bretanha, na França, superada depois um pouco mais pela de Sigua, da Coreia do Sul. E esta usina aproveita o potencial do estuário do rio Rance e entrou em operação em 66, em etapas, né, que culminou em 67. E isso aí materializou várias iniciativas propostas que já vinha de várias décadas os estudos, né, de propostas construtivas, mas só foi realizada nessa década de 1960. E essa região da Bretanha foi considerada devido ao possível aproveitamento de grandes marés que existem com alturas acima de 10 metros. Então, isso já fornecia o potencial necessário para estudar uma usina, né? Só que desde o século XII, diversos moinhos de maré já funcionam nesse litoral, como tínhamos mostrado anteriormente, e só em 1921, no século XX, surgiu a iniciativa desse personagem, né, Gerard Boisnoir, para fazer a conversão de energia potencial, né, das marés existentes nesse local, e fazer a conversão em energia elétrica. Então a ideia já veio desde 1921. Ao longo das décadas, então, houve várias discussões, tentativas, né? Mas uma medida importante para a viabilização dos projetos de energia das marés nessa região foi só com a criação da denominada Sociedade de Estudos para a Utilização das Marés, SEUM, que aconteceu em 1943. E depois essa sociedade foi absorvida pela empresa elétrica EDF, da França. Em 1952 aconteceu a permissão por parte do governo francês para a construção da usina. A construção demorou quase 6 anos, né, de 1961 até 66. E quando esse ano 66 foi inaugurada por Charles de Gaulle. E em 1967 entrou em operação a última unidade da usina, porque como são 24 turbinas, não todas entraram em operação em 66. A última entrou em operação em 67. E o potencial então dessa usina, já tinha falado na tabela anterior, é de 240 megavatios. As alturas atingem até 13,5 metros. Então é um local com grande altura, né, de marés. E a usina está localizada entre a ponta de Briantains
na margem esquerda do estuário e a ponta Brevis na margem direita. E nesse lugar o estuário tem uma largura de 740 metros, que é o comprimento da barragem. Então existem lugares habitados, né, que antes da construção da usina era difícil, né, passar de um local para outro. Tinha que ser feita a transposição utilizando barcaças. E depois já da construção da usina, a usina também foi utilizada no projeto, foi definido uma via, né, uma ponte, né, para transporte vehicular, que juntou toda essa região que era de difícil acesso antes da construção da usina. Essa usina então possui uma autoestrada que dá para ver aqui nesta fotografia, que liga as cidades de Dinardi e Saint-Malo. E além disso existe esclusa de navegação na ponta de Brevis e um dique responsável pelo fechamento da usina com a ilha Chalibert. Dá para perceber um projeto bastante integral, né, juntando tanto a utilização da água desse reservatório como navegação e também a via para transporte vehicular, além da geração de energia elétrica, né, e vários outros impactos benéficos que houve. A casa de força é equipada com 24 unidades geradoras e cada uma tem 10 megawatts de potência e é administrada pela empresa francesa EDF. Então vemos aí uma foto aérea da usina. A barragem é composta por uma eclusa, a usina, um dique de fechamento e uma barragem móvel. A usina propriamente dita tem extensão de 386 metros de comprimento, onde estão localizados 24 grupos geradores. Além disso, existe esse dique de 164 metros que realiza o fechamento da usina até a ilha Chalibert. E na margem direita está localizada uma barragem móvel de 115 metros, composta de 6 vertedouros orifícios dotados de comportas tipo vagão de 15 por 10 metros. A capacidade de vertimento para um desnível de 1 metro entre o mar e o reservatório é de cerca de 5.000 metros cúbicos por segundo. Aqui estão os detalhes da usina, né, da barragem, né. Existe então uma eclusa para passagem, né, de navios, não de grande porte, né, de mediano porte. Aqui estão nessa linha instaladas as turbinas. E aqui está essa denominada ilha Chalibert e as comportas desse lado, né? Então esse seria o diagrama geral da usina, olhando nesse diagrama, né? Parte interna da usina, vemos aí como internamente, né, onde estão instaladas as turbinas. Isso aí fica embaixo da estrada, né, que mostramos na foto anterior. A geração de Lagrange é do tipo simples efeito, ou seja, só durante a vazante, ou seja, só gera energia elétrica quando enche o reservatório e quando a maré baixa. Aí o reservatório é aproveitado a altura de queda para movimentar as turbinas bulbo que estão instaladas nos 24 compartimentos. Então essas comportas permitem entrada e saída de água de acordo com as marés, né? Então tem que existir tem que existir adequado controle para que as comportas abram nos momentos adequados e fechem também no momento mais adequado. Então essas comportas permanecem abertas para permitir a entrada da água na bacia durante a maré alta e são fechadas depois para impedir a saída da água quando a maré baixa, forçando a água a sair pelas turbinas para assim gerar energia elétrica. Então dessa forma trabalha, né? E como estamos mencionando e resaltando aí que é de simples efeito, está graficado aqui, né? Vamos voltar daqui a pouco. Então quando a maré está baixa, o nível de água do reservatório é o mesmo do lado externo,
y las comportas son fechadas hasta que el desnivel entre el mar y el reservatorio sea suficiente para operar en los grupos geradores. Entonces, cuando la marea atinge un valor máximo, los niveles tanto da parte do mar como do reservatório ficam iguais. Passa o tempo e a maré começa a baixar, só que a água fica retida no reservatório com a altura que já ficou máxima de acordo com a altura da maré. E a partir desse momento, então, quando a maré já diminuiu na vazante, começa a geração de energia elétrica através da turbinagem da água, não, do reservatório. Então, no nível máximo da maré, os grupos geradores param de funcionar até que o nível do mar baixe o suficiente para haver geração no sentido inverso, ou seja, reservatório, mar. Dessa forma, vemos aqui nesse gráfico que a geração é só nos momentos da vazante. Então, aqui nesse momento, aqui estão os níveis da água no estuário e mar, e aqui nesse gráfico inferior a potência instantânea. O volume útil do reservatório de maré é de 154 milhões de metros cúbicos, entre o extremo de elevação zero durante a vazante e 13,5 metros atingidos pelas marés vivas excepcionalmente altas. E a água corre por um conduto forçado, esse é o conduto forçado 1, graças à diferença do nível produzido pela maré. E essa água aciona as turbinas que estão aqui nesse conduto forçado, gerando energia elétrica. Os grupos geradores são equipados com turbinas bulbo, que contam com a possibilidade de serem reversíveis, e por isso podem operar em ambos os sentidos de geração, e também são duplamente ajustáveis nas pás e no distribuidor, o que garante compensação de variação de vazão e de carga hidráulica. Ou seja, essas turbinas bulbo estão preparadas, né, para outro tipo de funcionamento além desse simples efeito. Essas unidades ainda podem ser usadas como bombas e como órgãos descarregadores nos dois sentidos de escoamento. O sea, são turbinas pensadas com bastante versatilidade, né, para diversos usos. Claro que predomina só aquele de simples efeito. Aqui fotos da turbina bulbo empregada, né, nessa usina. São grandes, né, comparativamente à pessoa. O diâmetro é bastante grande, né, dessas usinas, dessas turbinas. A outra usina maremotriz interessante é esta de Kislaya Guba, que fica na Rússia. É uma usina interessante que fica no litoral da antiga União Soviética, devido ao grande potencial maremotriz nesse lugar, Kislaya Guba. O empreendimento é da época, não, da antiga União Soviética, e na década de 60, onde ainda não existia a Rússia atual. Então, nesse local de Kislaya Guba existe um grande potencial maremotriz, que estimado está em 210 milhões de gigawatts ano. E houve várias iniciativas para aproveitar esse potencial. E o primeiro projeto para aproveitar esses níveis altos da maré é da década de 1940 e consistiu na instalação de uma central maremotriz de 1,3 megawatts perto da localidade de Murmansk, no mar de Barents. Porém, esse era só o projeto, né? Mas na década de 1960, após o crescimento da demanda por energia na União Soviética da parte europeia, decidiu-se implantar essa usina por meio de um projeto piloto, pensando em futuros aproveitamentos de maior porte. E a inspiração também foi, não, a entrada em operação de La Rance na França em 66, mas ainda havia vários outros problemas, não, a serem resolvidos, e também o custo, não, porque era uma região muito remota. Então os engenheiros soviéticos em Kislaya Guba optaram pela técnica desenvolvida na Holanda,
para construir obras no contexto do Plano Delta. O sea, na Holanda houve toda a aplicação de engenharia civil para a construção de diques, porque na Holanda existe esse problema, ¿no?, de que a parte de terra firme fica por baixo do nível do mar. Então houve grandes obras públicas de construção de barragens para deixar essa área seca de terra firme protegida, né, das inundações. Então, nessa usina foi aproveitada a técnica que foi utilizada na construção, né, dessas barragens na Holanda. Então, mas era um projeto piloto, né? Então, levando em conta o caráter experimental da central que foi pensada, os engenheiros escolheram a baía de Qislayaguba, essa baía que fica nesse mapa aqui, que fica na parte norte da península de Kola. Essa é a península de Kola, no Oceano Ártico, mais conhecido como Mar de Barents, a quase 100 quilômetros dessa localidade de Murmansk, próxima à fronteira com a Finlândia. E nesse local a altura das marés varia entre 1,1 a 3,9 metros. O sea, no llega a ser como esa altura de 13,5 metros de Larrance. Porém, a bahía de 1,4 km cuadrados de superficie es bastante estreita, entre 30 a 50 metros y con profundidad de 4 a 5 metros, aquí en ese local. Lembremos que era só un proyecto piloto, ¿no?, de menor porte, pensando ya en proyectos futuros de mayor porte. Y embora o potencial teórico dessa bahía tenha sido estimado en 2 megavatios para uma maré media de 2,3 metros, das 5 unidades de 400 kW que foram previstas, só foi instalada uma, pois os engenheiros russos consideravam suficiente para fins experimentais da usina. Interessante que esses engenheiros russos, a maior parte eram constituídas por mulheres. Então, inclusive, alguns apelidam essa usina de Qislayaguba como a usina das mulheres, porque participaram muitas mulheres na construção dessa usina nesses anos, né, da década de 1960. Então, a usina foi construída entre 1964 e 1968 e possuía 36 metros de largura. Aqui estamos olhando nessas fotos, 18 metros de comprimento e 15 metros de altura, e com uma pequena altura de queda de 1,52 metros. E as obras para fechar o passo da água não foram muito caras e o lugar escolhido resultou muito mais vantajoso que outros locais escolhidos. Tudo pensando nesse projeto piloto, no caráter experimental. E o objetivo não era tanto gerar energia elétrica, senão aprendizagem, né? Objetivos tinham a finalidade científica, mais de criar conhecimento. E depois de um longo período de estudos e pesquisas desenvolvidos em diversos institutos russos, principalmente com a coordenação desse pesquisador, o Bernstein, chegou à conclusão de que era preferível seguir o exemplo dos holandeses e construir em terra firme caixões flutuantes de concreto armado, colocando em seu interior tudo o necessário para produzir energia elétrica, turbinas, geradores e todos os outros equipamentos. O sea, eran recintos prefabricados que posteriormente serían transportados até su definitiva localização. Então foi uma forma de diminuir o tempo de construção e de diminuir também os custos. E o fundo do lugar onde foi instalada essa central era de sedimentos de 5 a 7 metros de espessura, predominando areia e pedras com diâmetro de 0,5 a metros até 1 metro. E o caixão que foi construído tinha 15,3 metros de altura, 18,3 metros de largura, 36 metros de comprimento e um volume de 10.080 metros cúbicos. E o conjunto, incluindo turbinas e geradores, pesava no total 5.200 toneladas. A central entrou em operação no dia 28 de dezembro de 1968.
La capacidad de esa central maremotriz de Quislaya-Guba fue finalizada de acuerdo con la energía potencial de la bahía, que está aquí, y la área de esa bahía de 1,14 kilómetros cuadrados y 2,30 metros a altura media de la marea. El resultado estimado fue de 2.000 kilovatios, ¿no?, de potencia. Y tal potencia podría haber sido proyectada utilizando 5 unidades de generación de 400 kilovatios. La idea era construir, ¿no?, recintos para 5. Solo fue construido para un tipo bulbo de aquel utilizado en Francia, ¿no?, en la France. Entonces, no final ficou só uma turbina funcionando. Entonces era una turbina bulbo reversible de 400 kilovatios de potencia con diámetro de 3,3 metros, acoplado a un generador síncrono que gira 72 RPM y después fue sustituido por un generador asíncrono. Entonces aquí vemos vistas de esas turbinas, de esa única turbina, ¿no?, que fue instalada en esa usina. Eso aconteció en la década de 68. Actualmente esa usina tiene capacidad de 1,7 megavatios. Como vimos, entró en operación en 1968. Funcionó por algunas décadas, mas después fue fechada 10 años, hasta diciembre de 2004, cuando hubo un nuevo financiamiento para modernizar esa usina. Y las autoridades rusas decidieron expandir esa usina y en 2004 la antigua central fue demolida. En 2004 fue instalada a primera unidad de piloto de 200 kilovatios con turbina ortogonal y otro tipo de turbina, y en 2007 entró en operación una segunda unidad de 1,5 megavatios. Cuando completó 40 años, en 2008, la central maremotriz de Quislaya-Guba estaba operando totalmente modernizada, con 1,7 megavatios de potencia, incluyendo la inclusión experimental de avanzadas turbinas ortogonales. O sea, esa usina continúa en operación y los objetivos científicos también, ¿no?, continúan para futuros proyectos, ¿no?, de la Rusia moderna, de actual para construir nuevas usinas maremotrices. Pasemos ahora a otra usina interesante, denominada usina maremotriz de Anápolis Royal, que fica en Canadá. Esta usina está localizada en un local muy interesante, la bahía de Fundy, que desde muy antiguo, desde los primeros exploradores europeos que llegaron a ese local, ficaron admirados, ¿no?, por la altura de las mares que se atingen en esa bahía. Entonces la región ya era conocida por su potencial de mares y teniendo sido establecido por los colonizadores franceses. Y ahí construyeron el primer moinho de maré del continente americano en 1607. Entonces podemos decir, ¿no?, que un primer moinho de grãos utilizando energía de las mareas fue construido en ese local de la bahía de Fundy por colonizadores franceses. No en tanto, estudios para la conversión de energía maremotriz en energía eléctrica comenzaron en 1910. Pasaron algunas décadas y en 1944 fue propuesto un proyecto ligando los ríos Petitcodiac y Menrancook a través de un canal, formando un esquema de reservatorio duplo. Pasaron los años, en las décadas siguientes otras iniciativas fueron realizadas y los proyectos anteriores abandonados, ¿no?, por ser muy caros. Como ustedes pueden ver aquí, existen diseños, de aquí de 1915 a 1916, del ingeniero Ralph Clarkson, ya concebiendo a concepción. Aquí estamos viendo la concepción de un proyecto maremotriz para producir energía eléctrica en esa bahía de Fundy. Entonces, son diseños que ya mostraban el interés por aprovechar ese local para producir energía eléctrica. En la década de 1960, 23 localidades de la bahía de Fundy fueron analizadas
con objetivo de escolher um local viável, né, para instalar uma usina maremotriz. De todos esses 23 locais, 3 lugares foram selecionados. O primeiro na Bahia de Chepoti, outro na Bahia de Cumberland e o último na Bahia de Cobequite. O monitoramento desses 3 locais depois já ficou conduzido por um órgão governamental, né, do Canadá, a New Brunswick e Nova Escócia, e terminou tudo isso, esse registro de dados em 1972. Entre 1975 e 79, os custos de implantação de usinas maremotrizes foram confrontados com a utilização de outras fontes de energia, para ver qual que era o custo, né, do quilowatt-hora gerado, comparando com outras fontes. O resultado desses estudos conduziu à adoção de sistemas maremotriz, porque mostrava um custo competitivo, embora tinha um custo inicial muito alto. E esses custos iniciais necessitariam a participação do governo para bancar, né, o dinheiro necessário para materializar o projeto. Finalmente aqui vemos os locais onde aqui ficou, né, o local final, Anápolis. Mas existe interessante aqui, né, como que a dinâmica da maré com os registros feitos. Vemos que na boca da baía a altura da maré atinge 6 metros e paulatinamente vai aumentando, 7, 8, 9 metros. Já na baía dessa de Anápolis atinge 9 metros, mais para o fundo vai 10, 11, 12, 13, bem ao fundo da baía atinge até 16 metros. Isso por causa, né, da estrutura no formato de funil, onde existem as paredes desse local e o fundo do local fazem com que a maré atinja essa altura. Então é um local muito interessante e apropriado, né? E finalmente foi escolhido este local aqui, onde a usina maremotriz de Anápolis foi construída. Está então localizada nesse rio Anápolis, afluente da Baía de Fundy, numa área de 0,8 km². A barragem e vertedor estão instalados a partir da ilha Hoki e foram construídos na década de 1960. Como vemos, as 3 usinas de Larrans, aquela Kislaya Guba e Anápolis são da década de 1960. Para a proteção de áreas agrícolas sujeitas a inundações provocadas pela maré. Essa também foi outra utilização da barragem, né, para proteção de áreas agrícolas. A altura de marés no local varia entre 4,4 a 8,7 metros, com potência nominal de 20 megavatios. E a barragem de enrocamento tem 225 metros de comprimento, 60 metros de largura e 18 metros de largura da crista. O vertedouro possui 2 comportas de 9,2 metros por 7,3 metros e uma passagem para peixes com 3 metros de largura por 3,3 metros, 7,3 metros de altura, numa elevação de 1,83 metros acima das comportas. A capacidade de vertimento nas marés baixas é de 500 metros cúbicos por segundo pelo vertedouro e de 80 metros cúbicos por segundo pela passagem dos peixes. Esta é a estrutura da usina Anápolis Roya. Então vemos aí uma fotografia mostrando, né, que tem 2 eclusas, uma unidade de geração de energia elétrica, uma largura de 30,5 metros, que também, ao igual que a RAN, serve como uma espécie de ponte para uma autopista. E capacidade de 20 megavatios, em termos de energia média anual, 50 gigavatios hora. E entrou efetivamente em operação em 1984. Esse é o esquema da central maremotriz, que utiliza turbina, mas do tipo Straflo. Não é bulbo como aquela do tipo utilizada na Larrans.
ou em Quislaya-Guba. Aqui houve uma modificação. E durante o enchimento do reservatório, as turbinas não geram energia, actuando como orifícios para permitir a passagem da água. Quando o reservatório chega a seu nível máximo, as comportas e turbinas são fechadas e permanecem assim até que o desnível entre o mar e o reservatório seja de 1,4 metros, e a partir de então as turbinas entram em funcionamento. Então trabalha como da modalidade de simples efeito. A geração, para novamente, quando a altura que é disponível é insuficiente, as turbinas são fechadas para manter o nível do reservatório constante até que o mar possa voltar a enchê-lo, repetindo o ciclo. Essa é uma típica usina de simples efeito. A turbina, aqui vemos, a turbina é do tipo Straflo, própria para baixa queda, e foi desenvolvida alguns anos antes, instalada em hidrelétricas na Áustria, Bélgica e Suíça, e foi utilizada nesta usina maremotriz de Anápolis. E a principal inovação desse tipo de turbinas consiste na montagem dos polos geradores na periferia do rotor da turbina, aqui nessa em volta desse rotor, tornando-a compacta e aumentando a secção de escoamento. Essas turbinas de Straflo que foram utilizadas em Anápolis possuem eixo horizontal de 7,6 metros de diâmetro e trabalham em simples efeito. E devido à sua capacidade, através da conexão turbo-gerador, os custos de instalação da casa de força são substancialmente reduzidos. Essa junção da turbina ao gerador faz, através da turbina Straflo, faz diminuir enormemente os custos de instalação. Então foi uma das decisões para construir essa usina, foi justamente isso. A casa de força tem 25 metros de largura e 46,5 metros de comprimento. E a tomada de água tem dimensões de 15,5 metros e 15,5 metros quadrada na entrada, passando a redonda no distribuidor. Como já falei, a usina funciona em simples efeito e simples reservatório, condições para esse tipo de construção. E devido ao êxito da construção desta usina da Anápolis Royal, o esquema de simples efeito e simples reservatório se configurou como um esquema a ser adoptado em futuros projetos de usinas maremotrizes. Essa foi a forma mais simples de administrar uma usina maremotriz, e foi a que começou a ser mais utilizada e nos diversos projetos. Outra usina muito mais interessante e mais moderna é esta, denominada usina maremotriz do Lago Sigua, da Coreia do Sul. Então, essa usina Sigua está localizada aqui na região do meio oeste da Península Coreana, na bahia conhecida como Jeongi, onde incidem as marés do Mar Amarelo. Então, estamos falando da Ásia, ¿no? Aqui está a China e aqui está a península da Coreia do Sul, e esse aqui é o Mar Amarelo. Então, aqui esse é o ponto exato onde está localizada a usina. E a construção desta usina começou neste século, em 2004, e entrou em operação com 6 geradores em agosto de 2011. É a maior construção maremotriz do mundo depois da usina de La Rance, e ocupa uma área de 140 mil metros quadrados. Tem 8 comportas e constitui um lago artificial denominado Lago Sigua, que já existia nesse local e estava sumamente contaminado. Esse Lago Sigua, que já existia onde foi construída a usina, estava contaminado ao extremo com resíduos urbanos e industriais, e então uma das ideias do empreendimento foi tornar limpo o local, a água desse lago. Então um dos objetivos do empreendimento foi recuperar a área degradada. O custo do total foi de 355 milhões de dólares. Foi construído de forma integral, tanto para a recuperação da água desse lago, como também para a via de uma autopista
y también con fins de generación de energía eléctrica y también con fins de utilizar esa área ecológica, ¿no? para las personas, una especie de parque, denominado ecoparque. Aqui está o gráfico, mostra então o ecoparque, a área de geração de energia, as diversas estruturas de conexão com outro lado e na realidade criou uma junção, não, entre usina de geração de energia elétrica e aproveitamento do ambiente, do local. Esta usina cuenta con 10 turbinas tipo bulbo de 25,4 megavatios cada una y la potencia total es de 254 megavatios. El diámetro de cada turbina es de 7,5 metros y 64,29 RPM. Vemos aquí detalles donde fueron instaladas esas turbinas tipo bulbo. Então aqui outro gráfico mostra o esquema do turbogerador e do sistema de comportas. Como é uma usina moderna, tem sistemas de controle também avançados, né, mais automatizados, muito mais que esse de la Rance. E a usina é do tipo de geração também de simples efeito, só que durante a enchente de maré. Trabalha assim, quando a maré está enchendo un reservatorio. Entonces aquí vemos que esas turbinas trabajan entonces cuando la agua está entrando. Y también es versátil, ¿no? De la misma forma como fue construida la Rance, estas turbinas tienen grande versatilidad. Pueden trabajar con otras modalidades, ¿no? Dependiendo con os pasos dos anos, né? Pode ser que mude a relação demanda de energia com geração de energia e aí é possível mudar a forma de operação. Já foi pensado nisso, né? Mas por enquanto ele está trabalhando simples efeitos durante a enchente. Bom, por último, existe um projeto, né, que nunca saiu do papel do rio Severn, que fica no Reino Unido. Esse estuário do rio Severn fica aí nessa região do Reino Unido, do rio Severn, onde as marés atingem 11 metros, parecido àquela da Bahia de Fundy, onde vemos que na boca está em 5 metros de altura a maré, mas devido à forma assim de funil, atinge em torno de 11 metros no fundo. E também existe esse efeito de ressonância que foi utilizado num exercício, numa aula anterior. Então, fazendo o estudo do potencial seria de 17 teravatios-hora ano. Ou seja, tem um enorme potencial de geração de energia elétrica. E o projeto da barragem desse rio Severn, com o objetivo de produzir energia elétrica, data de 1918. Só que os custos, não, nesses anos ficavam muito altos, tornando proibitivo a construção desse empreendimento. Devemos ressaltar de novo que existe aqui então um fenômeno de maré ressonante na história do rio Severn e por isso existe um grande potencial de geração de energia elétrica. Em 1943, uma comissão de estudos propôs a construção de uma usina em Severn com 800 megawatts de potência instalada. Mas aqui nessa época estava ainda comparando-se com os preços do carvão que se era utilizado nas termoelétricas. Mas o carvão se mostrou como a melhor opção nessas décadas por causa do custo, que era muito mais barato, né? 3,9 libras a tonelada contra o equivalente de 4,65 da geração maremotriz. Assim ficou, né, paralisado o projeto até que em 1978 uma comissão foi formada e com o objetivo de investigar meios de produção de energia nesse estuário do Severn e para analisar também a viabilidade técnica de construção de uma barragem.
e a ideia era, né, que o aproveitamento da energia das marés no estuário, que incluía a construção de uma represa de 18 km de comprimento e até pequenas represas espalhadas ao longo do estuário, ou seja, eram várias ideias, né? Então, o projeto definitivo tinha a ideia de construir recintos para colocar 216 unidades geradoras a serem dispostas aqui na parte central da barragem, e cada uma com um gerador de 40 megawatts de potência, fazendo um total de 8.640 megawatts, ou seja, uma enorme usina. E também a barragem teria comportas de eclusas de navegação, comportas também de controle, eclusas, e por aqui existiria uma rota, né, de vehicular de vários quilômetros. Então, considerando uma vida útil de 120 anos. E o projeto também incluía modo bombeamento para garantir maior tempo de geração. O sea, é um projeto bastante amplo, ¿no? Se fosse materializada, seria a maior usina maremotriz do mundo. Em 2002, um estudo formal com o objetivo de revisar o projeto, concluído em 89, foi conduzido pela essa Energy Technology Support United. E o projeto de 1979 foi abandonado por questões econômicas, como principalmente alto custo de investimento, longo período de construção e baixo fator de carga. E também aqui nessa época já começou o movimento ambientalista, né, que antes não se levava muito em conta nos empreendimentos de qualquer tipo, já nesses anos da década principalmente finais do ano de 1990, a pressão foi muito maior, e a oposição dos grupos ambientalistas e de cidadãos foi também grande. E o futuro programa de energia de maré do Reino Unido considerará uma pequena usina piloto para demonstração de tecnologia e avaliação dos efeitos ambientais. O sea, tudo depois dessa grande oposição, né, a esse projeto, principalmente pelo impacto ambiental, a decisão final foi construir um projeto pequeno, né, de piloto, para ter maior conhecimento da área e dos possíveis impactos. E até agora não foi materializada essa usina, né, e ficou nessa etapa de projeto piloto. Justamente com relação a essa usina, aqui existe um exercício para mostrar o tamanho disso, né? Cada uma das 216 turbinas que serão utilizadas no projeto maremotriz do estuário do rio Severn, na Inglaterra, movimentará um gerador de 40 megawatts. Calcular o volume de água que terá que fluir por segundo a través de todas as turbinas para produzir a potência máxima quando o nível da represa se encontra 3,8 metros mais alto do que o nível médio do mar. Supõe eficiência de 85%. Este exercício será resolvido em outro documento. Bibliografía, existe bastante bibliografía histórica sobre esas usinas, sobre proyectos del lago Sigua, un que destaca do Young Bay. Mas a partir de aí existen varios otros artigos muito más novos de operación de esta usina, que é a más moderna, né, de Lago Sigua. Con relación a Quislaya, Cuba, también existen algunos artigos que muestran a parte histórica y de operación actual, ¿no? Y ese artigo de Charneux muestra un interesante artigo, principalmente sobre a intervenção, né, da mão de obra feminina nessa construção da usina. Existe outro interessante artigo do Roger Charlier sobre a construção da usina de La Rance. Esses artigos estão disponíveis na internet, é só procurar e é fácil de achar. E aqui, com relação ao Brasil,
que o único empreendimento que houve foi no Maranhão, em São Luís, e esse empreendimento depois sofreu paralisação, né? Um pequeno projeto piloto que atualmente já não existe, mas existem projetos de fazer uma nova construção, e essa dissertação do Ferreira, aproveitamento de energia das marés, estudo de caso, estuário de Bacanga, Maranhão, é interessante, mostra detalhes dessa usina do rio Bacanga, né? Bom, e aí dá para encontrar mais documentos interessantes sobre esse tema. Muito obrigado.